Quero convidar os irmãos a ficarem em pé e abrir comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Amém? Vamos ler então a palavra de Deus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver de manhã a essas horas, como fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. E se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhando de um dia, e veio, assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procura tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um siso tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procura tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissim, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profetas em teu lugar. Quem escapa à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapa à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei entre Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não beijou. Vamos orar? Oremos. Pai, estamos diante de Ti e queremos falar somente a Tua palavra. Que o Senhor nos traz sabedoria do céu
para falar aquilo que é do Senhor. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Por favor, ó Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode se sentar. Irmãos, eu quero falar de um assunto hoje que é pertinente a cada um de nós. Esse homem aqui, chamado Elias, ele chegou no estado tão grande de ansiedade, de depressão, que foi parar numa caverna. Portanto, a gente entende que eu e você, cada um de nós, está sujeito a entrar numa caverna como Elias entrou. Elias havia acabado de eliminar extirpar de Israel a trágica idolatria dos 450 profetas de Baal e 400 profetas do pós-ídolos. Nós encontramos isso no primeiro livro de Reis, capítulo 18, do verso 19 ao verso 40. Também pela oração da fé, trouxe chuva sobre a terra, o qual, pelo espaço de 3 anos e meio, uma seca sem precedentes, ele orou, pediu a Deus que Deus mandasse chuva àquele lugar. Deus atendeu a sua oração e choveu sobre aquele lugar. Elias também é conhecido pelo seu vigor, demonstrado por fato dele ter corrido a cerca de 24 quilômetros atrás do carro de Acabe. Então era o seu vigor, a sua força. Ao chegar em Jezreel, Elias soube que Jezabel tensionava matá-lo. Nós encontramos isso aí na leitura, o qual nós fizemos no versículo 1 e o versículo 2. Essa ameaça desencadeou no profeta uma sequência inevitável de atitudes depressivas. Normalmente, sempre que nos somos e vemos ameaçados por qualquer coisa, assumimos as mesmas atitudes. Ameaça, por exemplo, pode ser um trabalho que você perdeu, ou uma falência da sua empresa, ou mesmo um término de um namoro, de um casamento, ou você estudou muito para um vestibular e você não foi aprovado, ou também pode ser uma enfermidade que veio sobre você, sobre a sua vida, ou até mesmo você ouviu alguém falar que fez macumba para você, contra você, e você se sentiu ameaçado. Irmãos, é incrível como um homem que tinha as experiências que Elias teve, viesse a se intimidar por algo tão pequeno em proporção aos desafios que já tinha vencido. E nós vemos que esse homem tinha uma intimidade com Deus fenomenal. Então a gente percebe que a gente não está imune
disso acontecer conosco. Exemplo disso, vou falar aqui da minha filha Thaís. Ela me deu essa permissão, que não é novidade para a igreja, ela já até deu esse testemunho aqui. Ela foi cometida uma ansiedade, de uma depressão, uma dor enorme, uma angústia, que ela não sabia de onde vinha. E ela ficou mal. Causou nela, desencadeou nela uma sequência de ansiedade que ela não tinha mais prazer nem de viver. Então a gente percebe que mesmo você tendo intimidade com Deus, você sendo de Deus, crente em Jesus Cristo, você pode vir a ser cometido por essa enfermidade da ansiedade e da depressão. Ela também tinha essa intimidade com Deus, como tem, fazia os seus devocionais constantemente, mas foi acometido dessa doença. Portanto, meus irmãos, em primeiro lugar, quando nós sentimos ameaçados, temos uma atitude parecida com a de Elias. Quando nós olhamos no verso 3, preocupação com a vida material que Elias teve. Ele fala que levantou-se para salvar a sua vida. O estado de depressão era tão grande que ele não pensou em outra coisa de salvar a sua vida, ou seja, proteger você ou seus bens materiais. Se envolveu de uma forma terrível numa caverna, que ele não suportava mais estar no meio de gente. Ele se sentiu um covarde pela ameaça de Jezabel, e ele foi para a caverna. A primeira coisa, a primeira sua preocupação foi salvar a sua vida. Ou seja, eu vou me esconder aqui, ninguém vai saber que eu estou nesse estado, ninguém vai saber que eu estou com medo dessa mulher. Outra coisa que nós observamos na leitura é o abandono da comunhão. No verso 3, fala também que ele deixou o seu moço. A depressão afasta a pessoa dos irmãos, dos amigos. O afastamento, por sua vez, pode produzir depressão. A gente, quando é cometido dessa enfermidade, a gente também quer afastar e tem essa atitude da comunhão, como diz, dos amigos, dos parentes, da igreja. A gente não quer ficar perto de gente como a gente, porque a gente se sente ameaçado que aquela pessoa ou aquelas pessoas não vão compreender a nossa atitude, não vai entender a nossa doença. Muitos ainda no século 21 acham que essa doença é uma frescura, por isso não entende, não compreende, e a pessoa que está nesse estado, ela procura então se afastar de todos, da comunhão, da convivência com as pessoas. Isso gera ainda mais depressão. E a gente observa também que no versículo 4, a atitude que gerou em Elias motivação negativa. O verso 4 fala que ele mesmo, porém, se foi ao deserto.
Ou seja, desinteresse pela vida. Pediu para si o quê? A morte. Quando a vida perde o sabor, perde o sentido, sempre que nos preocupamos de maneira excessiva com a nossa sobrevivência, quase sempre acabamos e perdemos o interesse pela vida. Isso, meus irmãos, pode nos levar a uma caverna espiritual, quando a gente perde o sabor da vida, quando a gente perde interesse pela vida, a gente se sente um vaso quebrado, como diz o salmista, inútil. A gente perde o sabor, a vontade de viver. E aí a gente também entra numa caverna espiritual. A gente começa a questionar a Deus, se somos ou não somos crentes ou cristãos. Por ter tanta intimidade com Deus, por estar no caminho, por estar na igreja, e a gente então se sente inútil. Será, de fato, eu sou crente? Começamos a questionar até Deus, se Ele existe ou não, porque o estado que você está leva você a pensamentos negativos da vida. E a gente percebe, em segundo lugar, o que a caverna simboliza? A fuga religiosa. A caverna era, em Horebe, o monte de Deus. Tem gente que vem à igreja para se esconder dos problemas, da família e de si mesmo. Ela se esconde numa caverna, não quer enfrentar os problemas, não quer ser tratado. Ela acha que não é merecedor da graça de Deus. Aí vem para a igreja para tentar se esconder dos problemas, esconder de si mesmo. E não adianta, irmãos. Você tem que colocar a ferida para fora, mostrar sempre para as pessoas o qual você convive, para a sua família, aonde está doendo. Não adianta você colocar um band-aid no câncer, não vai adiantar nada. Você tem que fazer o tratamento adequado. E assim também é a nossa vida espiritual. A gente tem que gritar por socorro, a gente tem que mostrar a nossa dor, a nossa angústia, para aquele que pode nos ajudar, que é o próprio Deus. Não adianta você ser um religioso, uma religiosa, achar que isso não está acontecendo com você, achar que isso não é um problema, e é um problema, e muito sério, que leva muitas pessoas a dar cabo da sua vida, tirar a sua vida. Por isso, irmãos, nós não podemos fugir do problema, temos que enfrentar o problema. Outra coisa que nós observamos aqui, a atitude de Elias, o qual ele teve, o qual tem certeza, quando a gente está nesse estado, a gente também se sente assim, mania de perseguição. São as pessoas que só veem as sombras inimigas
e as ameaças não lhe saem da memória. Sempre tomamos essa atitude, achamos que todos estão contra nós, achamos que todos estão nos perseguindo. Um olhar de uma pessoa para nós já é um motivo de acharmos que ela está perseguindo você. A gente se sente ameaçado, até pelo olhar, quanto mais pelas palavras. Outra coisa que Elias sentiu, autopiedade. Elias sentia-se um coitado, perseguido, por isso foi para a caverna. Essas atitudes desencadeiam em nós, irmão, de tal maneira que a gente se esconde. Isso é terrível para nós. Por isso que a gente precisa olhar qual é a causa e depositar tudo isso diante de um Deus que pode nos ajudar. Lançarmos todo o medo, como cantamos aqui, lançar mesmo, e confiar que Deus está com você, está comigo, mesmo nesses momentos difíceis. Não podemos colocar culpa no diabo. Pode ser que Deus está querendo tratar você, mostrar para mim e para você que nós dependemos exclusivamente de Deus. Nós não somos super-homens, super-crentes. Elias, como eu falei aqui no início, homem que venceu várias batalhas, homem de guerra, de vigor, mas foi ameaçado e teve medo. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Meus irmãos, precisamos confiar num Deus Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, nessa noite o Senhor manda sair. Quando nós lemos no capítulo 19, no versículo 11, ele diz o seguinte: disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Meus irmãos, disse-lhe Deus: saia. Não há mistério ou mistérios, basta sair em nome de Jesus, ouvir a voz de Deus. Muitas vezes queremos ouvir a voz de Deus num estrondo, num terremoto, até por teofania. Deus falar com a gente de face a face, descer e começar a falar conosco, para a gente sair desse estado. Mas a gente percebe aqui que foi através de um sussurro suave que Deus falou com Elias. E Deus fala comigo e com você através da palavra, sussurrando pelo Espírito Santo, dizendo para mim e para você: saia, em nome de Jesus, da caverna. Meu irmão, minha irmã, Deus não nos planejou para a depressão ou para o desânimo. Deus chegou então naquela caverna e gritou: que faz aqui, Elias?
Aí não é seu lugar. Eu não criei você para estar nesse estado. Muito pelo contrário, eu enviei Jesus Cristo, o meu Filho único, para que você seja uma bênção. Para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Meus irmãos, Jesus está dizendo para você, o Deus do impossível, está dizendo para mim e para você: o que faz aqui? Sai agora em nome de Jesus. Meus irmãos, quando estamos deprimidos, não ouvimos a Deus. O verso 18, ou melhor, o verso 12, um cicírio, no hebraico significa murmúrio, um murmúrio tão baixinho, fala lá no seu íntimo, no seu coração, dizendo para mim e para você: saia. Deus quer tirar você desse lugar, dessa situação, desse estado de depressão, de ansiedade. Mas você precisa ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus, o sussurro de Deus na sua vida, um murmurinho no seu coração. Meu irmão e minha irmã, nossa vocação é para sermos elementos de unção nas vidas das pessoas. Quando nós lemos verso 15, o verso 17, ungiu a Azael, a Jeú, ungirás Eliseu, ungirás. Foi para isso que Deus te chamou, para ser bênção na vida de outras pessoas, para encorajar outras pessoas, para ungir essas pessoas a prosseguir em frente, e você também. Foi para isso que fomos criados por Deus. E você precisa entender isso. Nós precisamos entender de uma vez por toda para que fomos criados. Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Se você se encontra nesse estado, não desista. Ouça a voz de Deus no seu coração. Deus está sobre os nossos inimigos, pois foi Ele mesmo que ungiu os reis que destruíram as ameaças feitas a Elias. Foi Ele que destruiu tudo isso. Quando nós encontramos no verso 15, verso 17, a ação de Deus. Deus está no controle de tudo e de todos. Ele controla tudo, Ele é soberano. No Salmo 23, o próprio salmista fala: o Senhor é o meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu esteja no estado de depressão, Ele vai me tirar desse estado e vai me conduzir pelas águas tranquilas. Ele vai me retirar, Ele vai me sustentar. Mas eu e você precisamos urgentemente crer nesse Deus todo-poderoso. Concluindo, irmãos, existem depressões com causa orgânica que devem ser tratadas por profissionais habilitados. Precisamos procurar os profissionais que estão habilitados para nos ajudar a organizar a nossa mente, dar o norte para nós.
E não devemos ter vergonha de procurar um psicólogo, um profissional da área para nos ajudar. Muitas vezes temos resistências contra os profissionais. Muitos ainda acham que não precisam disso. Não precisa. Acha isso uma bobeira, que consegue sair sozinho. Não, meus irmãos. Tem estado de depressão que precisamos até tomar remédio para aliviar a dor, o sofrimento. E precisamos procurar um profissional habilitado. Existem as depressões espirituais que devem também ser tratadas, tomando-se cautela para que as ameaças não tirem a sua confiança no cuidado de Deus por você, não se deixando levar pela autopiedade, sabendo ainda que para sair da depressão, o primeiro passo só depende de você. Venha para fora, em nome de Jesus. Não permita que o problema passe a tirar a sua vocação de ungir e abençoar vidas. Vem para fora. Como eu disse, existe depressão orgânica, existe depressão espiritual, querendo tirar a sua confiança de Deus, afastar você de Deus. E Deus está pedindo para você, não permita isso. Ele está conosco, Ele está com você, Ele quer cuidar de você. Foi por isso, irmãos, que Jesus veio, porque Ele sabia que eu e você passaríamos por isso. Porque Ele passou. Jesus passou por um momento de angústia, que a Bíblia fala que Ele teve o suor de sangue, de tanta angústia, de tanta dor. No Getsêmani, quando Ele diz: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo, faça a tua vontade. Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é sofrer. Foi por isso que Ele veio, para levar todo o meu peso. Ele é manso, humilde de coração. O seu fardo é leve. Entrega para Jesus o seu fardo, a sua enfermidade, a sua doença. Entrega para Ele. Deixa Ele cuidar de você. Conta uma história, para encerrar, que uma mulher trabalhava para um homem que ele era muito rico, e ela era doméstica, ela cuidava da casa desse homem, e ele era um homem só, muito rico, de muitas posses, e ela tinha 23 anos quando cuidava desse homem. E esse homem veio a falecer, e ele entregou um documento a essa mulher, e ela pegou esse documento, achou bonito, mas não leu, fez um quadro e colocou na parede. Aí um pastor foi visitar essa mulher, que estava também no estado terminal, já estava com 82 anos, estava ali à beira da morte. O pastor então entrando
para visitar essa mulher, o qual tinha recebido essa carta, esse papel, mas ela não leu e guardou e fez um quadro e colocou na parede. E o pastor chegando, e ela passou anos e anos com maior dificuldade financeira, não tinha dinheiro nem para cuidar da sua saúde, de ir para um hospital, fazer um tratamento. E o pastor então perguntou: você leu esse papel aqui, que está no quadro? Ela falou: não, eu só achei bonito e coloquei aqui na cabeceira da minha cama. Aqui nesse papel está dizendo que é um testamento. O homem que morreu, o qual você cuidava, deixou tudo para você, todos os seus bens. Você é a mulher mais rica desse lugar. Tudo que era dele passou a ser seu. E ela ficou assustada. Mas eu não percebi, eu não li. Meus irmãos, na vida espiritual, se você quer sair desse estado de depressão, você tem que ler a palavra de Deus. Aqui está a minha cura, a sua cura. Por isso que aqui fala o próprio Deus, homem como Elias, ele pediu, ele entendeu que tinha que sair da caverna. E eu e você, nós entendemos, para sairmos da caverna, precisamos ler a Bíblia. E vamos encontrar soluções para a nossa doença. Em nome de Jesus. Saia da caverna. Nessa noite, Deus está convocando você a sair da caverna. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos orar, crendo. Se você se encontra nesse estado, Deus vai tirar você desse estado. Ele vai enxugar as suas lágrimas, porque Ele conhece você. Ele sabe quem é você. E Ele hoje está sussurrando, bem suave, no seu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui. Em nome de Jesus, Ele vai cuidar de você. E Ele está cuidando de você. Vamos orar. Amado e bendito Deus, estamos aqui lançando todo o nosso medo diante do Senhor, toda a nossa preocupação, todo o nosso medo, toda a nossa angústia, a nossa enfermidade sobre Ti, ó Pai. E pedimos que o Senhor venha nos socorrer, tirar toda a nossa dor, a nossa angústia, que o Senhor venha ouvir o nosso grito de socorro. Ó Pai, queremos sair da caverna e precisamos do Seu auxílio. Precisamos ouvir a Tua palavra. Abre nossos ouvidos, abre nossos olhos para contemplar na Tua palavra a cura, a restauração. Ó Pai, somos Teus filhos, Teus servos, homem e mulher de Deus, servimos ao Senhor, mas estamos nesse caos, estamos passando por isso, mas confiamos no Senhor, que o Senhor vai nos libertar, nos vai tirar dessa caverna nessa noite, em nome de Jesus. Por isso nós estamos pedindo ao Senhor, venha sobre nós,
Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, sopra no nosso coração. Queremos, ó Deus, ser curados, ser tratado pelo Senhor, que não há nenhuma acusação contra os eleitos de Deus. Pai, por favor, nos ajude, ó Deus. Assim nós pedimos, nessa confiança, nessa noite, que seremos sarados pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Se você quer nessa noite que oremos para você, saia do seu lugar, venha aqui e nós vamos orar por você. Para que Deus, de fato, esteja fazendo a tua vontade, o teu querer, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Saia do seu lugar e nós vamos orar por você.